bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Eu sou Vânia Figueira e hoje estamos aqui num evento super diferente, com uma dinâmica um pouco diferente do tradicional, né? E eu tenho a honra de trazer agora aqui o Luciano. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado ao Recanto Cast. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio também. Prazer é sempre nosso, muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente quem que é o Luciano, como celebrante. Luciano Toledo, né? Eu sou sociólogo de formação, sou celebrante de casamentos há mais de 15 anos, são quase 2.000 cerimônias, são mais de 2.000 cerimônias de casamento celebradas até hoje. Bastante, hein? E a verdade, eu já meio que era do mercado de eventos, já era do mundo corporativo, já né? Tinha sido picado pelo... Já tinha aquela facilidade de falar em público, né? E eu casei com a dona Juliana. A gente se conhece há 20 anos e eu casei ali por volta de talvez há 19 anos. Que legal. 18. E quando eu casei, eu passei por todo o processo que todo casal passa, sabe? De achar um espaço, cuidar da decoração. E aí eu precisava achar alguém que fizesse a minha cerimônia. Então, naquela época, estou me sentindo um velho agora falando, na minha época. Experiente, mas na minha época... era muito difícil. Você não tinha um celebrante de casamentos. Verdade. Você não tinha nem o celebrante social. Você tinha ali o padre, o pastor ou o juiz. Verdade, é. Então era muito difícil, porque nenhum desses três discursos conectava com aquilo que eu queria passar. Entendi. E foi bem aí que eu enxerguei um gap de mercado e eu falei, eu vou surfar nesse lugar. Porque eu queria, para mim o casamento é maravilhoso. Você vê, eu sou casado há 20 anos, meu casamento já serve como exemplo. Meu casamento para mim é maravilhoso. E eu queria, eu e a Juliana, a gente já tinha essa ideia de casar e fazer esse negócio funcionar, né? Que não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa fácil. Já não é fácil funcionar sozinho, imagina funcionar com o outro. A dois. Verdade. E depois vem os filhos, vem muita coisa para a gente comandar. E aí eu via, né, as cerimônias como um ponto muito discriminado do casamento. A galera chegava atrasada para não participar da cerimônia. Verdade. O pessoal ia no casamento para a festa e ele não ia para a cerimônia. Né? Exatamente. É chato, né? É chato. Era chato. Verdade. E eu falei, a gente precisa mudar essa história. E por isso que há 16 anos, há 15 anos, 16 anos, eu mergulhei no mercado de casamento e comecei a desbravar coisas assim muito maravilhosas desde então. Você percebeu uma necessidade ali, né? Exatamente. Em algo que você viveu e já trouxe para a realidade. Exatamente. E empreendeu ali, né? Nisso. Exatamente. Que bacana. Nossa, muito legal. Do primeiro casamento para cá são mais de 2.000 histórias. Que bacana. Interessante. Eu estava vendo na sua bio do Instagram que você colocou lá que você utiliza muito dessa questão do humor, né? Como que é isso? Como é trazer esse humor? Eu acho que a cerimônia, ela carrega a emoção já naturalmente, né? São casais que... Sim, Imagina que o cara fica um ano aí pensando no casamento ou mais, né? A noiva fala sobre casamento praticamente semanalmente, se não diariamente, durante 365 dias. Vive isso, né? Vive isso. Então todo mundo ao redor dela e ao redor dele acaba vivendo isso muito intensamente. Verdade. Todo churrasco de família, todo almoço de domingo, ele se converte em cor de vestido, em cabelo, em comida, em maquiagem, tudo isso. Então, quando a gente vai para a cerimônia e toca as músicas e a família entra, num casamento mais tradicional, a família entra, os padrinhos, o noivo e a noiva, o nível de tensão ele está muito alto, altíssimo. Verdade. A gente corre o risco até deles não participarem da cerimônia, só estarem ali de corpo presente, mas a mente está em outro lugar. Verdade. Então eu encontrei no humor, né, quando eu falo humor, não é uma contação de piadas, não é um stand-up comedy, se bem que eu já fiz alguns, mas não é bem isso. Depende do perfil, né? Exatamente, é uma quebrada de gelo
com a própria história do casal, né? Com as próprias brincadeiras já do relacionamento, a história essa história de se conhecer, né? É muito interessante, né? O casal no começo. Como, né? Exato. É muito... Cada um tem a sua, né? E isso traz muito conteúdo e muita bagagem para a gente criar, para que na hora do casamento a gente consiga converter isso em bom humor. Sim. Um exemplo. Tava o noivo tomando uma Stella Artois no balcão de um boteco e chegou uma noiva, a noiva dele, que até então era uma desconhecida, e achou ele bonito e tomou a iniciativa e foi até lá e pediu a Stella, né? Pediu um gole da Stella para ele compartilhar com ele. Da dele. E aí ele fala, essa aqui é minha. Se você quiser, compra uma para você. Nossa, coitada! E aí eu começo a cerimônia assim. Hoje nós celebramos Hoje nós celebramos o amor de um triângulo amoroso. O noivo, falei o nome dele, a noiva e a Stella. Daí, todo mundo esse humor que a gente acaba soltando. Diz muito sobre eles, né? Diz tudo sobre eles. Que incrível, muito legal, gostoso. Então é essa linha de humor que a gente traz. Mas como, assim, é tudo muito preparado, né? Então, não existe, igual assim, a gente não deixa espaço para improvisos, sabe? Embora o improviso seja uma qualidade de um bom profissional, a gente tenta se cercar de tudo para que não haja espaço para improviso. Sim. Tudo que eu vou dizer no casamento, do começo ao fim, ele tem que ter sido pensado antes. Tem que ter sido combinado antes, tem que ter sido conversado antes. Outro exemplo, eu estava numa abertura para... Esses finais de semana agora, uns 2 ou 3, eu estava celebrando um casamento e ele é oftalmo. E ela é médica de outra área que me fugiu agora. E ele, como oftalmo, rola uma brincadeira entre os médicos, que ortopedista, oftalmo não são médicos, né? São uma brincadeira entre eles, uma brincadeira mesmo, total. E na nossa reunião a gente fala sobre isso, e eu brinco que a minha irmã é ortopedista, de verdade e a gente fala sobre não ser médico, ser só ortopedista, e ele fala, pô, eu também sou oftalmo, não sou médico. Não sou médico. Falei, eu vou falar isso na cerimônia, eles sem problema, 40 convidados são oftalmos, que se formaram com ele, continuaram com ele. Fazem parte da vida. Fazem parte da história. E aí eu brinco com isso na cerimônia. Na hora do civil, assim, no meio de um negócio baita sério, assim. Imagino que conectou uma galera. Eu brinco e a galera dá risada e tal. Depois a assessora me chama e fala, meu Deus, você é maluco, 40 convidados são oftalmos aqui, né? Eu disse, eu sei, é por isso que a gente fez a piada. Inclusive ele chegou e me abraçou assim, a gente começou a conversar. Muito bacana. Muito legal. Que gostoso. Muito então legal. É esse humor que é o que você utiliza, que eu utilizo durante muito a cerimônia. Deixa eu te perguntar, assim, qual dica você daria? Porque a gente sabe, como você mesmo mencionou, essa questão de tensão, de nervosismo, não tem como, rola, né? Rola. O que você daria como dica para os casais, assim, não sei se prepararem e tal, para tentar baixar um pouquinho isso, porque às vezes isso até atrapalha de curtir, de lembrar, porque às vezes o nervosismo está tão alto que perde esses momentos, né? Não consegue curtir, não é uma coisa gostosa, né? Porque faz parte, a gente sabe. Faz parte. Mas tem que ter o equilíbrio ali, né? Eu acho que você dá de dica? Se cercar de pessoas e entender que... se cercar de pessoas que não queiram te pilhar também. Que não queiram entrar na onda da emoção também. Bom. Porque é muito fácil a gente entrar nessa onda. E como profissional, por exemplo, para mim é muito fácil. Porque eu tô fora daquele envolvimento todo a princípio, e agora eu me envolvo com o casal e a história de amor deles. Então, se cercar de pessoas que vão te empurrar para um lado mais leve, para um lado mais espontâneo, mais bem-humorado. Um exemplo, lá vem história, né? Celebrante de casamento tem sempre uma história para contar. Que ótimo! Eu celebrei um casamento de uma noiva que tinha vencido um câncer. Poxa. E foi uma luta de 10 anos. Nossa. Uma luta. O noivo tinha ficado com ela desde antes da história e enfrentou os 10 anos com ela e agora... o casamento era meio que um troféu de vitória, um emblema, era meio que gritar para a sociedade, sabe? Bem sim, né? Isso.
Que lindo. E até me emociono. Nossa, imagino. Tá vendo como a gente se envolve com as histórias? E era uma baita... Isso que é lindo. E era uma baita história de superação, assim, dela, né? Deles, né, na verdade. Da família inteira, assim. Imagina que a família toda tá envolvida nisso, assim, até a tampa. E a mãe dela parou do meu lado aqui. Do meu lado. E quando a filha começa a entrar, essa mãe prestes a desmaiar, assim, sabe? Tipo, ela tá prestes a desmaiar. Ela começa a tremer e entra numa emoção. Aí eu estiquei o braço, assim, no ombro dela, dei um abraço, assim, trouxe ela para perto. E eu disse assim, não fica assim, sua irmã tá maravilhosa. Era filha, né? Mas aí eu digo, sua irmã tá maravilhosa. E ela dá um sorriso para mim e diz assim, não, é minha filha. Eu falei, então a senhora tá bem demais. Aí pronto, acabou aquela... Trouxe um humor gostoso, e acabou, assim. Passou aquele... Exatamente. Então, esse cercado de pessoas. De repente tem aquele tiozão do pavê, sabe? Pô, traz ele mais para perto, sabe? Tolera um pouco aquela coisa dele, que ele vai te ajudar a não ficar tão ameniza esse processo. E os convidados, né? Porque tem muito convidado que nos assistem, tem muitos padrinhos que nos assistem. Por exemplo, uma frase comum, né? Que a gente chega, cumprimenta o noivo na entrada, e aí você cumprimenta o noivo e fala assim, e aí, tá nervoso? Sempre, e ele, não. Né? Parece que é uma coisa... O segundo, e aí, tá nervoso? É verdade. Não. Pô, depois dos 50 eu não tava, mas agora vocês estão me... Todo mundo... É obrigação, tá nervoso? Agora eu já tô. Poxa, faz parte. Então vamos aproveitar o Recanto Cast. Nossa, adorei essa dica. E vamos divulgar aí pra gente levar mais leve possível. Porque o casamento em si já é uma emoção maravilhosa. É verdade. Ao invés de falar tá nervoso, tá feliz? Isso. Né? Estamos felizes. Estamos felizes. Nossa, adorei. Você tá lindo, essa sacada, parabéns. Viu? Boa, muito bom. É isso que a gente traz, né? Então a gente sempre uma brincadeira. Eu costumo muito visitar a noiva no camarim antes da cerimônia propriamente dito. E tenho N histórias para contar desse momento. De uma noiva, por exemplo, que estava tentando escrever o voto, não conseguia, estava tão nervosa na hora de entrar, e a gente senta junto e escreve o voto. De uma noiva que tinha sido abandonada sozinha e estava sozinha no camarim, assim, sabe? Sem ninguém. Mão congelada, começou a suar, e aí eu entrei, a gente começa a bater um papo e tal. Então, assim, é isso, se cercar de pessoas que queiram tentar trazer isso um pouquinho e ajudar. Né? A diminuir um pouquinho essa ansiedade, isso, que é natural, gente. Que é totalmente natural. Que é natural. Bom, obrigada, muito obrigada, eu viu? Agradeço. Muito obrigada, foi ótimo. Espero aí que vocês também tenham gostado. Que legal. Agradeço. Volte mais vezes aqui no Recanto, né? Bem. Como celebrante, ou enfim, né? Muito bem. Convidado. Já celebrei várias vezes aqui, é maravilhoso. Que bom. Casei um casal de amigos aqui, inclusive. Que honra, que legal. Muito obrigado por esse espaço, né? E se quiser acessar lá o perfil que ela falou, Luciano Toledo Oficial. Luciano Toledo Oficial. É isso aí. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio.